Olá, amados! É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Hoje é dia 22 do nosso propósito, então vamos fazer a leitura do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Primeiramente, eu quero apresentar a vocês uma pessoa que é muito especial, muito querida, muito amada, que é meu pai. Prazer, Antônio. Esse aqui é o Antônio, meu pai querido, meu pai amado. Eu já vim para o interior para passar as festas de Natal e Ano Novo aqui, então, com a minha família. E hoje ele, lindamente, ele se propôs a me ajudar. Então, hoje ele vai fazer a leitura do capítulo e eu vou entrando, então, um pouquinho com os comentários. Eu espero que vocês gostem. Vamos começar? Vem comigo? O plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães, sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Essa festa que os judeus comemoravam da Páscoa tinha relação com o último dia da praga, a última praga que Moisés jogou sobre o Egito, onde todos os primogênitos foram mortos, com exceção dos que tinham o sangue na porta do cordeiro. Então, os judeus foram libertos dessa praga. E também do Êxodo, onde eles realmente conseguiram a libertação. Então, os judeus comemoravam a Páscoa para comemorar tanto a última praga como a libertação do Egito. Judas traz Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhe entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Aqui é claro que Deus está no controle de tudo. Jesus ele já tinha um propósito de morrer por nós, de morrer para nos dar a salvação. Mas é claro que Satanás não sabia desse plano. Então ele entra em Judas Iscariotes, por quê? Porque ele queria terminar com o tempo de Jesus aqui na terra, porque Jesus estava pregando coisas que estavam libertando pessoas do cativeiro de Satanás. Então Satanás ele não estava feliz com Jesus aqui com a gente. Por quê? Porque os ensinamentos dele, os sinais que ele proferia eram muito fortes, muito evidentes. As pessoas logo iriam saber que ele era o Filho de Deus. Então, o que aconteceu? Aqui é o famoso tiro no pé. Tentando se livrar de Jesus, na verdade, Satanás ajudou no propósito que ele tinha, que era de morrer por nós. Então, aqui é o famoso tiro no pé. Então, aqui Satanás, ele fez, na verdade, ele ajudou o propósito e no plano que Deus tinha para Jesus. Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote d'água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Então aqui é mais uma demonstração de como Jesus estava no controle de tudo. Jesus sabia exatamente o que os
os seus apóstolos, os seus discípulos deveriam estar fazendo, as situações que eles iriam encontrar. Então, nada desse plano aqui de Deus, desse plano de Jesus, foi improvisado, ou foi sem querer, ou simplesmente aconteceu. Tudo faz parte de um plano, e Jesus nos prova isso, sabendo quais são as circunstâncias, que pessoas que eles vão encontrar, que lugar que eles vão preparar a ceia. A ceia do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: peguem isso e repartem entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, até esse momento, Deus tinha uma aliança com Moisés, que através da circuncisão de todos os meninos era demonstrado essa aliança que os homens, a população tinha com Deus. A partir desse momento, quando Jesus faz essa divisão do vinho e do pão, ele estabelece uma nova aliança que tem como base o que? O batismo. Então, e o batismo, ele vem sendo pregado primeiro por João, e depois por Jesus Cristo, e ele vem trazer essa nova aliança, que é o que? O arrependimento. Então, através do arrependimento, as pessoas conseguem alcançar a graça e então conseguem entrar no céu. Então, é isso que está falando aqui da nova aliança. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Então aqui é só para esboçar que mesmo tendo um traidor entre eles, ainda tudo faz parte do plano. Então Deus, Jesus está totalmente aqui sob o controle, está tudo sob o controle, tá? Tudo está acontecendo da maneira que deveria acontecer. Quem é o mais importante? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menor, o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Então aqui Jesus deixa muito claro o tipo de liderança que ele veio exemplificar, o tipo de liderança que devemos ser. É aquela liderança que serve, é aquela liderança humilde, é aquela liderança que se aproxima das pessoas, que tem compaixão pelas pessoas, que perdoa as pessoas. Então Jesus veio nos ensinar que ser líder é diferente de ser um comandante. Ninguém está aqui para comandar nada, nós estamos aqui para liderar, e liderar de forma servil. Devemos servir as pessoas, esse é o principal propósito. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino, e comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos
de Israel. Aqui é muito importante porque Jesus está falando sobre a ressurreição. Então está falando que os discípulos, aqueles que continuarem com os ensinamentos dele, mesmo depois que Jesus for para o lado de Deus, aqueles discípulos que continuarem a sua obra após a morte terão um encontro com ele. Então Jesus está falando sobre ressurreição. Então essa parte é muito importante, é a salvação que ele veio trazer para nós, para todos nós, né? Que somos pecadores, que não merecemos. Então, por acreditar em Jesus, pela sua graça, nós estaremos com ele, então, após a ressurreição. Jesus avisa Pedro. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus avisa os discípulos. Depois Jesus perguntou aos seus discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão as 2 espadas. Basta, respondeu ele. Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Aqui nós temos 2 momentos. Primeiro, Pedro é avisado que ele negaria Jesus 3 vezes. Mesmo com a negativa de Pedro, Jesus, claro, conhecedor de tudo que iria acontecer, ele fala para Pedro: Pedro, não desanime. Então, depois que você retornar para mim, porque essa passagem é tão forte, Pedro depois ele fica tão chocado com o que acontece que ele acaba se afastando. Mas Jesus vai lá, conversa com ele, ele retoma e começa a então incentivar os outros discípulos. Então isso é muito forte, essa passagem é muito forte para Pedro. Por quê? Porque ele vai sentir, ele vai ficar muito sentido com o que vai acontecer, mas depois ele vai retomar o ânimo e vai animar os outros discípulos. A segunda coisa muito importante que acontece é esse momento de oração. Jesus já tinha o hábito de toda noite ir seguir para os montes das oliveiras, fazer a oração. Mas naquele dia a sua aflição era tão grande que um anjo estava ali com ele, sabe, para tirar um pouco daquela aflição, né, para dar força, para reforçar a fé dele, de tanto que ele estava aflito, porque ele sabia de tudo que ele tinha que passar, mas tudo fazia parte do plano. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo, mas Jesus disse:
Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que aconteceu, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes do sacerdote, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas essa é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei de que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então, assim, essa passagem, ela foi muito forte para Pedro. Pedro realmente, ele acreditava que ele iria morrer, que ele iria enfrentar a todos para estar ali com Jesus, mas acho que na hora daquele momento foi tão desesperador, o medo, a angústia, a incerteza, que ele acabou negando realmente Jesus 3 vezes. Então, e Pedro, é nítido o quanto Pedro amava Jesus. Né? Ninguém aqui desconfia disso, porque era muito forte, essa relação com Pedro era muito intensa. Pedro amava muito Jesus. Então aqui ele se arrepende amargamente, ele chora convulsivamente. Por quê? Porque ele sabe, né, que Jesus sabia de tudo isso que ia acontecer. Você vê que nada foge então dos planos de Deus, né? Jesus já tinha predito isso para ele, mas ainda assim ele ficou extremamente sentido. Mas, né, como Jesus já tinha pedido para ele, mais para frente nós vamos ver que ele retorna. Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos deles e perguntaram: quem foi que bateu em você? Adivinhe. Diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Jesus diante do conselho superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. Então aqui, Jesus precisa passar por todo esse processo. Né? Por mais, né, triste que toda vez que a gente lê, eu acho que essa passagem, a gente se comove do sacrifício que Jesus fez por nós, de cada gota de sangue que ele derramou por nós, né? E fora todo o sofrimento físico que ele teve, físico, psicológico, emocional, porque ele era homem,
Deus se fez homem para estar aqui conosco, para nos salvar. Então, todo esse sacrifício, a gente tem que avaliar que Jesus fez tudo isso para nos salvar. É a salvação que está ali em jogo. Jesus sendo castigado por nunca cometer um pecado, uma pessoa totalmente livre de pecado, que vai ser julgada e condenada inocente, né, para nos salvar. Então, assim, o propósito é muito grande, né? Todos nós que passamos, né, essas passagens aqui da Bíblia, quando nós lemos essa passagem da Bíblia, nós temos que entender isso, que todo esse plano, né, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, foi para resgatar as nossas almas que estavam perdidas para Satanás. Então, né, é muito importante a gente entender, não só se apiedar do sofrimento de Jesus, que ele, né, que ele vai passar, nós vamos verificar amanhã, né, no capítulo 23, mas não só, né, que não só o sofrimento dele toque o seu coração, mas também que o propósito dele toque o seu coração. Ele veio para te salvar, ele veio para me salvar, ele veio para salvar meu pai, veio para salvar todos nós. Então, que possamos pensar nisso, que possamos seguir seus ensinamentos, que possamos ler a Bíblia, que possamos buscar uma palavra com o pastor, com a pastora, né? Porque tudo isso vai alimentar a nossa fé em Cristo Jesus, né? Então, e todo o sacrifício dele não vai ser em vão, né? Vamos fazer por merecer um pouquinho, não vamos merecer muito não, um pouquinho só, mas vamos fazer, né, com que a nossa fé cresça e se multiplique. É o que eu peço a você. Vamos multiplicar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Eu te agradeço por hoje, com o meu paizão aqui do lado, a gente se despede. Um grande beijo, viu? Até a próxima.